Olha, nós já vimos praticamente todos os ETFs de renda fixa que estão disponíveis na B3, tanto aqueles de títulos públicos ali do IPCA+, pré-fixado, pós-fixado. Já vimos também ali o modelo do crédito privado. Tem vídeos no canal falando também dos ETFs de renda fixa do exterior, lá dos Estados Unidos ou os mundiais. Mas hoje a gente vai ver o seguinte: quais são as estratégias avançadas de renda fixa que existem e quais delas a gente pode tentar aplicar no nosso portfólio aqui do Brasil. Bom, a primeira delas e mais relevante em termos assim de fama e de ser mais conhecida é a Core Satellite, tá bom? Então, a Core Satellite, ela é uma estratégia que eu até já fiz vídeo no canal, vou deixar recomendado lá naquele card do final, mas basicamente é quando você combina algumas estratégias em termos de uma classe de ativos ou do seu portfólio todo. Então, trazendo aqui para o nosso exemplo da renda fixa, o que a Core Satellite ela pode servir, o que a gente pode fazer com ela, né? Você pode tentar pensar por uma distribuição de prazos, não é o ideal, eu vou falar já das estratégias de distribuição de prazo que são bem mais complexas, ou também você pode fazer ali um Core Satellite em termos de risco e de yield, de remuneração. Tá? Então o que muita gente faz é colocar dentro do Core Satellite, ou seja, dentro dos seus portfólios ali de renda fixa, tanto títulos públicos que têm um yield geralmente menor, mas são mais seguros em termos de core, são o centro da sua carteira de renda fixa, como também, por exemplo, colocar ali ao redor como um adicional dessa carteira de renda fixa, os satélites, né, que seriam títulos aí de crédito privado ou até mesmo de yield mais alto, né, remuneração um pouco maior. Tá? E aí você tem o melhor desses dois mundos. É claro que você tem que ir fazendo a gestão dos percentuais, rebalanceando e assim por diante. A explicação completa do Core Satellite está no vídeo que eu vou deixar recomendado lá naquele card do final. E já comenta para mim se você usa alguma dessas estratégias que eu vou falar adiante na sua carteira, por querer ou sem querer. E claro, me explica o porquê que você escolheu alguma delas. Ou então me explica porque você nunca ouviu falar disso. Porque vai por mim, pouca gente conhece essas coisas aqui. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, tá bom? E o assunto que eu vou trazer hoje, ele realmente tem uma complexidade bem acima da média. Mas eu estou fazendo questão de fazer esse vídeo por dois motivos basicamente. Primeiro, para você ter um contato aqui com um conceito muitas vezes que é novo para a maioria das pessoas e que você não precisa aprender isso daqui, tá? É mais a vibe de você ver que isso existe e você fazer aquela reflexão. Nossa, como tem conceitos que existem e que outras pessoas conhecem e talvez você não saiba, e como a gente pode estar cego e enviesado achando que a nossa carteira já está boa o suficiente. O que eu vou mostrar aqui hoje para vocês é o fino do topo de linha da gestão de renda fixa que os ETFs e maiores gestores ali passivos do mundo utilizam, tá? Esse é o tipo de coisa que eu tenho certeza que a galera que faz outros vídeos do YouTube aqui mais simples aí, né? Uma galera que quer muito view, muito like, pega só temas mais banais, assim, mais recorrentes. A galera às vezes não sabe nem que isso aqui existe, tá? Então, cuidado, tá? E de novo, você não precisa aprender isso aqui tudo, cara. Eu vou simplificar um monte de conceitos. Isso aqui não é uma aula, não é um curso, não tem condição nenhuma de passar num vídeo de 20 minutos esses conceitos aqui. Mas às vezes é um início para você mais pra frente se aprofundar, tá bom? Bom, então o Core Satellite ele te ajuda a distribuir aqui os riscos e os yields, ok? Mas existe uma certa visão em termos das estratégias que você pode fazer a distribuição dos seus prazos e das durations, tá? De novo, eu vou arredondar aqui algumas palavras e alguns conceitos para esse vídeo aqui não ficar uma aula de economia ou de doutorado, porque senão ninguém assiste até o final e também fica muito difícil de você absorver, tá? E o que acontece aqui? A gente já viu, principalmente aqui no vídeo dos IPCA+, né? Fiz aqui esse desenho, essa imagem. A gente já viu que quanto maior a duration, maior aqui a volatilidade desse portfólio, tá bom? Quanto menor, mais estável, né? Menos volátil ele tende a ser. Ok. E aí o que acontece? Né? Foram criadas algumas estruturas para que sejam distribuídos esses vencimentos das durations ao longo dessa curva. Tá bom? E basicamente existem três principais estruturas, tá? Essas são as três mais famosas. Até vou mudar a ordem aqui da que eu vou falar, tá bom? A primeira delas é a Bullet, depois vem a Barbell e por último a Ladder, tá? Então aqui, traduzindo do inglês aí pra galera, Bullet é bala, tá bom? Então basicamente você vai dar um tiro único numa duration única, é o portfólio mais simples, já vou mostrar na prática. Depois vem a Barbell, que ela pega os mundos, né, o mais longo e o mais curto, então você distribui
nas duas pontas, vamos dizer assim, da curva de juros, né, dessas duration. E aí vem a ladder, que você distribui quase que igualmente, ou um pouquinho desbalanceado, ao longo de toda a curva, tá bom? Então lembra, a partir de agora eu vou usar muito esse conceito aqui, né, dessa curva de juros da duration. Se você não entendeu isso, por favor, volta 2 vídeos, eu vou deixar recomendado o vídeo que eu explico isso aqui no detalhe. Mas, cara, agora é muito importante que você entenda essa tal da curva de juros, tá? O prazo de vencimento, por exemplo, dos títulos, tá bom? Bom, então o que é um bullet portfolio, né? Nada mais é do que você pegar uma dessas validades, uma dessas durations, e você concentrar aqui a sua carteira de títulos, tá bom? Então o bullet, ele é um tiro único, geralmente no médio prazo, geralmente, tá? Se você fizer um bullet no longo prazo, também é bullet, mas não é o que o pessoal geralmente faz, tá bom? Então você concentra aqui todos os seus títulos nessa duration média, vamos dizer assim. Pode ver que ele está colocando como medium, porque dependendo do mercado que você está operando, ou comprando e vendendo, o seu medium pode ser mais longo, pode ser mais curto e assim por diante. E aqui vem a explicação, tá? Ele é o mais direto entre esses portfólios que eu já comentei, e ele concentra aqui nesses bonds, nesses títulos aí de renda fixa, todos ali no mesmo ponto da curva de juros, tá? Todos exatamente no mesmo ano, geralmente com a mesma duration, tá bom? Então ele é bem concentrado, ele é bem simples, mas ele é pouco convexo, que a gente fala. Então se você usa o bullet, ou seja, um vencimento único, uma duration única no seu portfólio, se você acertar, né? Se você acertar o prazo e a duration ideal, né, do momento da curva de juros, você vai se dar muito bem. Mas, cara, aqui é pouca margem para erro, tá bom? Basicamente você não tem muita diversificação, não é da minha maior preferência, tá? Eu vou comentando aqui o que eu gosto e o que eu não gosto, sim, de forma um pouco geral, mas o bullet não é da minha maior preferência. Seguindo aqui pro portfólio barbell, ali do inglês, ele significa barra, né? Aquela barra de halter mesmo, né? Como se fosse um peso de academia. Então você está concentrando nas duas pontas aqui da curva de juros os vencimentos aqui dos seus títulos públicos e dos seus bonds, vamos dizer assim, tá? De forma que você fica bem exposto no início e também aqui no longo prazo. Então é uma estratégia que a gente já começa a ver um pouquinho de diversificação. Ela já vai exigir um pouquinho aqui de complexidade, mas você já consegue pegar 2 mundos, tá? Você consegue já estar exposto no curto e no longo prazo. E naturalmente você pode ir rebalanceando, né? Quando as taxas mudam e você tem uma marcação a mercado, por exemplo, que você ganha dinheiro no longo prazo, você rebalanceia para voltar a ficar, por exemplo, meio a meio, tá? Então ele já é um pouco mais diversificado do que o bullet, tá? Então ele é um pouco mais simples de você gerenciar do que o ladder, beleza? Mas ele ainda assim não é tão diversificado assim quanto o ladder. Esse aqui acaba sendo o mais complexo, vamos dizer assim, mas não tem nada de muito diferente ou muito mágico nele. Então quando você tem um portfólio ladder, vem justamente de escada, tá? Então você está construindo as escadas ali ao longo do tempo, tá bom? Pode ver que você tem exposição praticamente idêntica em toda a curva de juros, de forma que você está ultra diversificado e que você sempre tem títulos vencendo para você fazer o reinvestimento. Então na hora que vencer esse short aqui, você vai pegar e vai reinvestir de novo lá no longo prazo, vamos dizer assim, tá? Então ele exige um pouquinho mais de gestão, assim, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você fica mais diversificado. Você tem exposição ali por toda a curva de juros. Sem dúvida esse aqui é o mais preferido do mercado, tá bom? Já vou provar o porquê. Olha, se você gosta de renda fixa e de ETFs, eu sei que você vai deixar o like e se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. E assim, só algumas pequenas vantagens de um portfólio ladder. Ele é naturalmente mais líquido, porque toda hora você tem aí os títulos vencendo e caindo na sua conta. Ele está diversificado em termos do tempo, né? Você tem aí exposição em diferentes durations, então você de alguma forma vai estar se beneficiando ali das mudanças que a curva de juros vai gerando. De certa forma você também está fazendo DCA, porque toda hora você está comprando um novo título porque algum está vencendo. E aí tem a questão da convexidade, porque você fica aí com o seu fluxo de caixa disperso, né? Bem diversificado, tá bom? Agora é o seguinte, o ladder ele tende a ser melhor de forma geral, assim como uma regra, tá? Só que ele é um pouquinho mais complexo. E tem um detalhe. A curva de juros, tanto do Brasil quanto nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo, ela nunca é estática. Ela vai mudando com o passar do tempo. Então, esses portfólios, eles funcionam melhor em alguns cenários dessas curvas de juros e pior em outros. E você não tem como prever isso. Por isso que a galera geralmente prefere
o ladder, tá? Porque ele é o menos assim que você precisa prever para acertar, entendeu? Já o bullet, por exemplo, se você acerta, você tende a ter retornos maiores, só que nem sempre você consegue acertar, né? Naturalmente. Sempre falo isso, né? Para não precisar acertar, o ideal é sempre você comprar todos, né? Através aí de um ETF, de uma diversificação mais inteligente. E aqui não basta apenas o formato da curva de juros, tá? Então, por exemplo, Anthony, o Brasil agora tá com esse formato aqui, né? Invertido, tá negativo aqui, né? Cara, pode ser, beleza. Mas ele um dia pode se transformar na normal. Ou então ele fica flat. Então essa mudança do estado de um formato justamente para outro é onde esses portfólios tendem a balançar mais ou menos e se beneficiar mais ou menos. Isso aqui é bem complexo mesmo, estou simplificando bastante. E claro, né, para você que não quer se incomodar com essas questões da curva de juros, posição ali de um portfólio e de uma carteira diversificada, eu ofereço as minhas carteiras recomendadas aqui na Resulta Capital, em que eu monto isso para os clientes e entrego de forma pronta, todas com ETFs comprados pela B3, carteiras diversificadas para crescimento de patrimônio ou para renda passiva, e claro, feitas por mim, que sou livre de conflito de interesse. Eu não sou afiliado a nenhum banco, nenhuma corretora, tudo que eu faço é pensando nos meus clientes e na minha empresa. Se quer saber mais, tem aqui um QR Code na tela e um link na descrição. Olha, e aqui, eu vou deixar essa parte aqui para você ter uma reflexão aqui de investidor brasileiro. Certamente isso aqui vai valer seu like e sua inscrição. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês como o nosso mercado de ETFs e soluções aqui no Brasil ainda é muito subdesenvolvido, tá bom? Essa aqui é uma das páginas da BlackRock em que a gente tem os ETFs e os fundos deles aqui somente de renda fixa, tá? Então, poxa, tem aqui um monte de ETFs. Cada um deles tem uma razão, cada um deles tem uma explicação. Agora, sabe o que é mais legal? Você pode ficar aqui procurando e tentando pegar aqui um ETF que pega uma média de tempo, um ETF que compra todos os títulos numa duration, um ETF que pega, por exemplo, títulos aqui com mais risco, com menos risco, alguns são do governo, alguns são de empresas. Cara, tem solução para tudo, tá bom? Só da BlackRock, tem das outras gestoras também. Mas eles têm aqui uma ferramenta, cara, para você mesmo construir a sua escada, né? A sua ladder de bonds, vamos dizer assim. Então você pode fazer aqui diversos filtros, você pode colocar aqui diversas durations, diversos vencimentos para construir exatamente a ladder e o portfólio que você deseja, somente usando os diferentes ETFs que eles têm, tá? Cara, isso aqui é muito legal, isso aqui é espetacular. E você tem aqui, né, mais yield, né, mais risco, menos risco e assim por diante. Então você pode aqui fazer filtros, né, de diferentes classes de ativos, de diferentes durations, né? Aqui eu até tô com alguns filtros ativados. Então olha só como eles têm opções, tem até de 30 anos aqui. E claro, aqui tem sempre uma distribuição que vai comprando títulos de determinada classe, determinada duration para você e mantém esse portfólio ali bem balanceado e bem distribuído, tá? Claro que essa aqui é a versão que eu usaria, né, se eu ficasse investindo direto lá fora. Não é da minha preferência hoje investir direto no exterior por questões aí tributárias de complexidade, mas para alguns perfis aí, para algum público, isso faz sentido também, tá bom? Mas isso aqui é um pouco complexo, eu não vou negar, né? Para uma pessoa física que não entende tanto, que não tá tão interessada assim, eu concordo que é um pouco complexo. Mas aí, cara, isso aqui, eu tô fazendo questão de mostrar pra gente refletir, tá? Cara, mas aí a BlackRock, ela oferece alguns portfólios já prontos com as escadas, cara. Isso aqui é muito legal, tá? Então, por exemplo, eles montaram aqui as escadas, as ladders, aqui ó, de 1 a 5 anos, do tesouro, de 1 a 5 anos corporate, de 1 a 5 anos high yield, então são um pouquinho mais arriscados, e aí você tem praticamente prontos já esses ETFs, já esses portfólios, direto para você com a sua escada montada, tá? Então olha só, esse aqui, por exemplo, é o do tesouro, beleza? Tem aqui a distribuição ao longo dos anos e concentrou um pouquinho mais ali no final. Ah, Anthony, mas eu peguei aqui um corporate que tem geralmente um yield um pouco maior, né? Porque não é do governo, então ele tem já um pouquinho mais de risco, ele vai remunerar um pouquinho mais. E cara, você basicamente já tem um portfólio, se você combinar, né? Por exemplo, se você combinar, por exemplo, uma parte do governo aqui, né? Do tesouro, e outra parte em corporate, você já tem um portfólio utilizando a estratégia ladder de distribuição, que ela é automaticamente rebalanceada para você, porque o ETF faz isso. E você tem aqui ó, o core e o satélite. Então, cara, você pegou o melhor dos melhores mundos numa combinação suprema com instrumentos muito inteligentes, prontos e diversificados, tá? Sim, eu lamento que a gente não tem isso no Brasil, eu realmente lamento. A gente caminha para isso de certa forma. O futuro é isso aqui, tá? Não vai fugir disso aqui. O mundo todo quer isso, é uma questão de tempo.
mas aqui a gente consegue ver na prática como existem soluções e como existem estratégias que elas são muito mais simples e alcançáveis em mercados desenvolvidos do que aqui no Brasil. Tá? Se vocês quiserem, eu posso simular algumas ladders, algumas barbells para a gente fazer ali uma comparação, mas não vou conseguir simular com a perfeição que um ETF desse replica, tá bom? Só para a gente entender o comportamento ali ao longo do tempo, tá? E claro, lembrando, alguns desses portfólios eles vão performar melhor em formatos da curva de juros de uma forma e outros de outra. Tá? Isso aí é uma outra história. Putz, isso aí é muito complicado para explicar aqui num vídeo muito rápido. Vai demorar muito. E aí fica aquela grande visão, né? Poxa, o mercado ele fornece soluções para escadas, tá bom? Então isso aqui, ó, essa custom ladder que fala, né? A sua escada customizada aqui de vencimentos de títulos nas durations é o que o mercado mais procura, é o que o mercado mais precisa. Né? O mercado busca diversificação em toda a curva. Então, o mercado busca soluções prontas já com toda a curva, tá bom? Ah, Anthony, não tem um ETF pronto aqui, porque pode ver aqui, ó, esse LDR é de ladder, tá? Eu até pesquisei aqui, por exemplo, Bullet e Barbell, mas realmente não tem, tá bom? Bullet nem ia ter, né? Basta você comprar simplesmente um título ali de um prazo médio de algum tempo e pronto, né? Enfim. E o Barbell você consegue comprar facilmente combinando 2 ETFs, né? Você pode pegar um aqui de, sei lá, se 0 a 3 meses é praticamente pós-fixado, né? Mas você pega aqui de 1 a 3 anos e outro ali de, sei lá, 15 a 20, 20 a 30. Tem que ver as opções, tá? Não consegui ver todas elas. São mais de 100 ou 200 ETFs só de renda fixa com essas combinações, tá? Então, isso aqui só da BlackRock, tá? Tem das outras gestoras, tá bom? Então, eu quis mostrar esse vídeo aqui para vocês terem um pouquinho mais de noção aí do mundo que a gente muitas vezes vive e às vezes não tá sabendo dessas estratégias, dessas soluções, desses conhecimentos. E claro, para a gente torcer aqui para o Brasil se desenvolver cada vez mais, para a gente ter soluções como essas que facilitam muito a diversificação e sua exposição nesses títulos públicos ou privados aí de renda fixa, tá bom? Então, se vocês quiserem, eu posso fazer algumas simulações aqui com nossos ETFs brasileiros, dar uma abrasileirada. Não vai ser a mesma coisa, mas já vai dar para ter uma certa noção do que essas estruturas de renda fixa representam, tá? Daí eu preciso que você comente para mim para eu saber se o pessoal realmente está interessado, porque esse vídeo aqui ele era bem mais complexo. Eu sei que a audiência é um pouco menor, mas eu quis deixar aqui no canal também, enfim, para quem sempre se interessa, para quem sempre comenta, para quem sempre também tá junto aqui comigo, aproveitando os conteúdos gratuitos aqui do YouTube, tá bom? Ó, vou deixar recomendado agora os vídeos todos de Core Satellite, simulações anteriores, ETFs aqui de renda fixa e, claro, obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.